quebra as coisas, estraga tudo e depois se arrepende. Como eu lido com isso? Essa é uma dúvida de uma mãe que me segue e que faz parte do meu canal no Telegram. E hoje eu vou falar sobre impulsividade e consequências. Eu sou a Paula Frati, psicóloga, neuropsicóloga e apaixonada pelo universo TDAH. Vou responder a pergunta da Tatiana Lopes. Ela me mandou a seguinte mensagem. Meu filho tem 8 anos, tem TDAH com predominância na impulsividade. Ele desmonta, quebra, estraga muitas coisas. Ele sabe que está errado, mas faz. Depois só diz que foi mais forte do que ele, que não sabe o porquê fez isso. Como lidar? Ele faz acompanhamento com psicóloga que orientou a ter consequências quando ele não cumprir os combinados, seja ficar sem TV, videogame, algum passeio. Muito bem, Tatiana, vou responder a sua pergunta e eu tenho certeza que essa mesma questão acontece com muitas famílias. Muitas mães estão passando por esse mesmo problema. A impulsividade é uma característica do TDAH. Quais são as características da impulsividade? É o agir sem pensar. São atitudes muito impulsivas e muitas vezes tem um tom de agressivo nessas atitudes, porque a impulsividade ela é movida por um sentimento. Às vezes é um sentimento de raiva, de muita empolgação, e aí a criança fica toda estabanada. Ou se a criança tá com raiva, ela reage, então ela bate, ela xinga. A impulsividade é uma grande questão do TDAH e uma questão um tanto quanto problemática, que precisa ser olhada com muita atenção, porque isso a longo prazo pode trazer muitos problemas. Agora, a Tatiana, ela traz uma informação muito interessante. O filho dela desmonta, quebra, estraga muitas coisas. Ele sabe que o que ele fez está errado, mas ele faz. E depois ele justifica da seguinte maneira. Diz que foi mais forte do que ele. Essa justificativa que ele usa é muito genuína, é muito verdadeira. Foi mais forte do que ele mesmo. É claro que não é porque a gente sabe que a criança não consegue se controlar que a gente vai deixar a criança quebrar as coisas, bater nos amigos, nos colegas, na família, enfim. Não, ele precisa aprender a controlar a impulsividade. Até porque ele vai conviver com a impulsividade o resto da vida. Então ele precisa aprender a lidar com isso. Agora, essa informação ela é muito importante. Ele sabe que ele fez errado, mas ele diz que é mais forte do que ele não consegue se controlar. O que isso sinaliza? Que isso não é um problema de caráter. Ele não faz isso na maldade. Ele faz isso simplesmente porque ele não desenvolveu recursos ainda para lidar com essa impulsividade. E nós precisamos ajudar essa criança e tantas outras crianças impulsivas a desenvolver recursos internos para lidar com a impulsividade. Como lidar? O que fazer nesses casos, né? É muito importante que você vá sinalizando para a criança, olha, você percebeu que você ficou com raiva e aí você quebrou o controle da TV? E se ao invés de você pegar o controle da TV e jogar no chão, e se você for no teu quarto, se você, sei lá, se for possível, né? Se você der uns gritos para extravasar essa raiva que você está sentindo, ou se você der uns murros no seu travesseiro, porque aí você não tá machucando ninguém, você não tá quebrando nada e também não está se machucando. Como você acha, filho, que você pode extravasar esse sentimento? Vai direcionando a criança. Porque quando a gente diz, olha o que você fez, tá muito errado, que coisa feia, a criança entende que ela não pode sentir aquilo. Porque ela engloba sentimento e atitude numa mesma categoria, na mesma caixa. A criança não vai entender que, poxa, eu me comportei de uma maneira inadequada, mas tudo bem sentir raiva. A criança não vai entender dessa forma. Quando nós adultos reprimimos as crianças, elas tendem a achar que o que elas estão sentindo é errado. E sentir não é errado. Ela pode sentir raiva, ela pode sentir vontade de quebrar tudo, ela só não pode quebrar, tá? Ela pode sentir vontade de bater
em alguém, ela só não pode bater, mas sentir vontade, tá tudo bem, tá ok. Então a gente precisa direcionar a criança. E o primeiro passo para direcionar é nomear o sentimento dela. Você adulto, você tá percebendo, você tá analisando aquela situação e você consegue identificar qual é o sentimento presente. Se é raiva, se é frustração, se é tristeza, se é ciúmes, se a criança não sabe perder e aí ficou irritada porque perdeu um jogo e começou a agir de uma forma agressiva. Enfim, é muito importante identificar o sentimento que está por trás do mau comportamento. Quando você identifica o sentimento, você sinaliza para a criança e aí você propõe uma nova maneira de se comportar, uma maneira mais adequada. Filho, eu entendi que você ficou com raiva porque você perdeu um jogo, mas a maneira como você se comportou, jogando tudo pro alto, jogando o jogo no chão, não é a maneira mais adequada. De que forma você pode extravasar essa raiva? É muito importante. Outro dia eu tava conversando com a mãe de um paciente e o paciente, justamente num cenário como esse. Ele tem algumas atitudes bastante impulsivas e agressivas, de chutar parede, de chutar a mesa, enfim. Ele coloca a própria saúde em risco, né? Porque numa dessas ele pode se machucar. E aí nós estávamos conversando sobre maneiras adequadas de ele expressar a raiva. E aí ele disse, eu quero fazer Muay Thai, eu quero um saco de pancadas. Poxa, super adequado. Às vezes a gente fica com medo dessas solicitações da criança e a gente pensa, meu Deus, como que eu vou comprar um saco de pancada para essa criança? Ele já é super agressivo, ele vai ficar mais agressivo. Mas não. A tendência é que ele diminua, porque ele tá canalizando a agressividade dele no saco de pancadas. Então ele vai ter menos necessidade de bater nas pessoas, de chutar as coisas. Então, ter um saco de pancada, por exemplo, nesse caso, é saudável, não tem problema nenhum. Se seu filho tem vontade de gritar e se é possível ele gritar, não tem problema nenhum. É saudável. É melhor ele gritar do que ele quebrar os próprios brinquedos, do que ele quebrar as coisas. Então nós precisamos entender que algumas formas de expressar sentimentos são sim saudáveis, por mais que nós adultos não achamos isso, certo? E aí, a Tatiana segue dizendo que a psicóloga que ele faz tratamento orientou a aplicar algumas punições, né? A mostrar as consequências das ações. Então, seja tirar o videogame, impedir ele de fazer algum passeio, enfim. O que eu penso sobre as punições? As punições, elas precisam ser muito bem aplicadas, porque senão não tem o efeito desejado, tá? Uma punição que não tem a ver com a situação fica perdida para a criança. E as crianças tendem a se acostumar com as punições. Quantas crianças que você conhece que nem ligam para o castigo? Você vai ficar sem videogame, você vai ficar sem tablet. A criança faz assim, ó, deixa. Tem crianças que começam a brincar meio que para provocar mesmo os pais, né? Tipo assim, ó. Ai, eu já ouvi isso várias vezes aqui no consultório. Paula, deixei meu filho sem videogame, sem celular, mas ele não liga. Sabe o que ele faz? Ele pega a canetinha e finge que é um avião. Pô, incrível esse recurso que a criança tá usando, não é? A criança tá sendo resiliente, poxa, criativa. Ela quer se divertir. Você tirou o videogame e o celular, mas ela ainda tem o quê? Uma caneta para se divertir. Olha que maravilhoso. Eu vejo isso como algo muito positivo, mas os pais veem isso como provocação, né? Então, assim, as punições, elas são ruins? Não, elas não são ruins, desde que seja bem aplicada. Então, você tá lá assistindo televisão com o teu filho e o teu filho, sei lá, você falou não pro teu filho e ele jogou o controle da televisão no chão. Faz sentido você deixar o teu filho sem televisão por 2, 3 dias? Faz. Porque a consequência está relacionada com a ação. Ação, reação, tá combinando, certo? Então, ele jogou o controle da TV no chão, então por isso ele vai ficar sem a televisão. Para ele entender que não é assim que as coisas funcionam. Agora,
Teu filho jogou o controle da TV no chão. E aí você impede ele de ir ao shopping no final de semana. Ah, nós havíamos combinado de ir ao shopping, você ia brincar nos brinquedos e agora você não vai mais porque você jogou o controle da TV no chão. O que tem a ver o shopping, a brincadeira, com o controle da TV? Não tá combinando. Entende? Tá total desconexo. Então, não tem efeito. Essa punição vai ficar solta, vai ficar perdida. Não é uma punição educativa. Você não tá ensinando nada junto, você só tá punindo. E às vezes é uma punição muito mais pro teu ego, pra massagear o teu ego de mãe e dizer pra você mesmo, eu tenho controle da situação e agora ele vai aprender pela dor como se deve comportar. Mas na verdade não tá mostrando nada, não tem nenhum valor nessa atitude. Então, as punições, as consequências, elas devem sempre estar relacionadas ao acontecimento em si, para que você não banalize a punição, certo? E para que você ensine algo com isso, porque o objetivo é educar a criança para o mundo. E você quer que teu filho seja o quê quando ele crescer? Você quer que ele seja uma pessoa reprimida, que aceita a punição, porque foi... Nossa, ele durante a infância inteira ele foi punido. E ele tá tão acostumado a ser punido que qualquer punição pra ele é bem-vinda, tá bom. Eu aceito, porque assim eu já tô acostumado. Ou você quer que o teu filho entenda que todas as ações têm consequências. E ele precisa pensar para agir, para se comportar. Não dá pra ele agir de uma forma impulsiva. Então, se atentem a isso, certo? Eu sei que é difícil porque as crianças impulsivas, elas mobilizam a nossa impulsividade. Quando você percebe, você também está agindo de uma maneira impulsiva, sem pensar. E aí é um ciclo horrível que se inicia. Mas o adulto da relação é você. E é esperado que você tenha mais recursos internos para lidar com toda essa confusão do que o teu filho, certo? Então direcione, ensine, se conecte com a criança para poder orientá-la e direcioná-la da melhor maneira possível. Fica aí uma dica importante e compartilhe esse vídeo com outras mães que também têm filhos impulsivos, crianças terríveis em casa. E comenta aqui embaixo o que você achou. Te ajudou? Esclareceu suas dúvidas? Tatiana, obrigada por mandar sua mensagem. Se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu tirasse, me manda uma mensagem aí pelos meus canais de comunicação, Instagram, Facebook, aqui YouTube, enfim, que a gente vai se falando. Combinado? Um beijo!